Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 11º... Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, para a nossa 11ª aula sobre a encíclica Dei Verbum, onde nós estamos aprofundando um pouquinho mais a relação entre Sagrada Escritura e tradição. E hoje nós vamos colocar, junto com esses dois, a questão do magistério. Tudo isso para que a palavra de Deus hoje seja revelada e entendida de forma correta. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com parentes e amigos e ajude-nos nesta obra de evangelização. Este item de número 10, do 2º capítulo, que tem como título A Transmissão da Divina Revelação, hoje ele tem um título um pouquinho diferente. A relação da tradição e escritura com a igreja e o magistério. E nós veremos que a tradição e a escritura são um único depósito sagrado confiado à igreja, de onde o magistério extrai os seus ensinamentos. Ele inventa? Não. Ele vai buscar justamente na Sagrada Escritura e nessa tradição que vem lá dos tempos apostólicos, num caminhar seguido até os dias de hoje. Os três elementos, magistério, tradição e escritura, estão intimamente ligados e, cada um ao seu modo, colaboram para o projeto de salvação de nosso Deus. Compete aos bispos, em comunhão com o Papa, a interpretação última, seja da escritura, seja da tradição. Isso é o magistério. Eles receberam a autoridade de Cristo para isso, e nesse discernimento são guiados pelo Espírito Santo. Aí você vai falar assim, mas onde? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro que eu amo, Senhor. Vai lá, apacenta as minhas ovelhas. E o que os bispos estão fazendo hoje? Apacentando as ovelhas, gente. Quando um bispo coloca uma regra de um grupo que está fugindo da fé, né? Ou quando ele tenta reavivar algo importante, o que ele está fazendo? Apacentando o seu rebanho. Ele é o pastor local. E o nosso pastor maior? Bom, esse é o nosso Papa. Então, tudo isso, gente, é importante para nós. Tá? Por isso nós vamos agora ler o item 10 da encíclica Dei Verbum, na sua integralidade, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Depois alguns comentários. Relação de uma e outra com a igreja e com o magistério eclesiástico. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiada à igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração. De sorte que os bispos e os fiéis colaboram estreitamente na conservação, exercício e profissão da fé transmitida. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Tal magistério evidentemente não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. E deste único depósito da fé, o magistério tira o que nos propõe para ser criado como divinamente revelado. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Uau! Uau mesmo, gente. Né? Não é um negócio inventado, é algo que tem uma história bonita. Né? E aí a gente vai percebendo que
Ah, é só a palavra de Deus? Tá, e se eu começo a interpretar essa palavra de um jeito individualista, querendo ganhar dinheiro com ela e tudo mais? Então, a Igreja Católica ela tem regras, às vezes até excomunhão para casos graves. Foram usados, não vamos entrar nisso porque aí é questão de história da Igreja. Mas, na avaliação total, a Igreja é muito positiva, ela é muito boa nisso tudo. Né? Então, imagina que hoje os evangélicos vão se proliferando em pequenas seitas, pequenas igrejas, porque cada um vai entendendo do seu jeito. E nós católicos continuamos pensando, eu gostava mais do Papa tal, mas você está dentro da igreja. É preferível errar junto com a igreja do que acertar sozinho. Até porque eu duvido que acerte muito sozinho. Então, estejamos junto com a igreja, né? Porque isso vai nos ajudar. E assim a gente vai terminando esse segundo capítulo, que mostra para nós que a verdade revelada que a gente viu no primeiro capítulo, ela foi transmitida. Como? Tá? Através de Deus, que passou por Jesus, que passou para os apóstolos, que passou para os bispos, que vem numa continuidade ao longo da história da igreja. E nisso soma-se o quê? A Bíblia Sagrada, a Escritura, toda a tradição, que é essa parte que vem desde os apóstolos, com o magistério, que é esse exercício que a igreja faz de tudo isso hoje, para que as revelações de Deus continuem sendo entendidas e levadas a todos os homens. Caminhamos juntos para o nosso 12º estudo. Paz e bem a todos e a todas.